queridos amigos, que alegria pela nossa TV A Caminho da Luz, o Programação e Reação. Hoje estaremos gravando o segundo programa do capítulo 10º sobre o entendimento. É um programa muito bacana, onde agora vamos entrar especificamente Silas orientando Clarindo e também Leonel, porque agora eles pegaram uma confiança muito grande em Silas. Então agora é hora de começar a falar um pouquinho da reencarnação que eles vão ter. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra, que felicidade em participar deste estudo, deste programa, e cumprimento carinhosamente o nosso telespectador que tem acompanhado desde o princípio o nosso estudo aqui na TV A Caminho da Luz. Dando continuidade, Clarindo, impulsivo e franco, falou dos ideais de que se inflamara anos antes. Possuía entranhado amor ao solo e projetara, quando jovem, a organização de um reduto agrícola, em que lhe fosse possível consagrar-se a nobilitantes experiências. Anelaria ter vivido largo tempo na propriedade familiar, criando um setor de ação própria. Entretanto, comentou algo triste, mas sem o tom de revolta de suas anteriores conversações. A criminosa decisão de Antônio Olímpio aniquilara-lhe os sonhos. Vira-se esbulhado dos seus ideais, em tremenda frustração, que depois do sepulcro lhe dementava a cabeça. Não conseguia disposições mentais para refazer a esperança. Sentia-se como o desespero em pessoa, como alguém que se identificasse irremediavelmente agrilhoado a pelourinho degradante. Então aqui nós começamos a perceber dois pontos importantes que me chamam a atenção nas colocações que André Luiz descreve. Nós vamos ver que Clarindo já coloca a sua tristeza porque ele tinha um sonho, que era fazer daquela fazenda uma fazenda modelo no campo agrícola. Era um sonho dele e que Antônio Olímpio, seu irmão, cortou-lhe o sonho quando fez com que eles morressem naquele lago. Esse é um ponto que me chamou muito a atenção. E o segundo é que ele já não consegue mais falar com aquela revolta que ele falava no primeiro dia que eles encontraram Silas. Ele já está começando a ter uma modificação íntima. Ele já está começando a perceber que tem que se modificar. Então isso foi duas coisas interessantes que eu notei nessa colocação de Clarindo para aqueles amigos que ali estavam lhe ouvindo. Novamente estão os 5 personagens. Estão eles, o André Luiz, Hilário, os 2 irmãos perseguidores, que é o Clarindo e também o Leonel, e o amigo espiritual que está conduzindo essa comissão, que é o Silas. Vamos ver a continuidade? Continua. E Clarindo mostrava agora inflexão de pranto na voz, revelando-se imensamente transformado. Leonel, cuja inteligência refinada nos infundia cauteloso respeito, estimulado por Silas, começou a dizer de sua inclinação para a música. Quando menino, entre os homens, acreditava-se talhado para a arte sublime. Jovem, apaixonara-se pela obra de Beethoven, cuja biografia guardava de cor. Em razão disso, não buscava tão somente o título de bacharel, para o qual se preparava, mas também os louros de pianista, com que se sentiria sumamente feliz. Então, o sonho de Leonel era com a música. Era um coração voltado para
a arte, para a música, e ele tinha um carinho extremado por Beethoven. Sabia da sua biografia, sabia da sua obra, tinha o intuito de seguir a carreira de pianista. Então, enquanto o irmão Clarindo era voltado para os sonhos em torno da própria comunidade rural que o pai havia deixado para os filhos, ele já tinha o sonho com as músicas, voltado para a arte. Então, cada um nutria também. Por mais que eles estavam voltados para a perseguição, não deixavam de ter os seus sonhos. E agora já estavam modificando pelo exemplo que Silas estava dando. Então nós vemos aqui que eles estavam encaminhados, não é? E estavam contentes com a vida promissora que eles teriam, aqueles sonhos de jovens. Vamos continuar? Continua. No entanto, exprimia-se carregando a voz de insofreável amargura. O homicídio de que fora vítima turvara-lhe a visão. Albergava no íntimo tão somente o ódio que passara a reger-lhe a existência. E com o ódio no coração, não sabia rearquitetar os castelos do princípio. Então nós vemos aqui uma coisa interessante. Eu já até mencionei isso no estudo dessa obra. Tanto Leonel quanto Clarindo não eram pessoas extremamente más. Eram pessoas que se sentiram feridos. Nós mesmos, quantas vezes revidamos o mal que alguém faz para nós? Revidamos com o mal. Então nós percebemos aqui que agora eles estão caindo em si. Ora, eu tinha um sonho, eu tinha vontade disso, eu tinha vontade daquilo. E quando aconteceu aquele fato, nós ficamos cegos. E, logicamente, os espíritos obsessores aproveitaram a cegueira desses dois irmãos, pelo ódio, e acabaram envolvendo-o a fazer uma faculdade numa zona trevosa para que eles pudessem ser os personagens que eles estão sendo hoje. Então, não são espíritos de todo ruim. São espíritos que estão magoados e agora estão sentindo que há a necessidade de tirar essa mágoa do coração. Continua. Leonel fez longa pausa e acentuou com agradável surpresa para nós. Entretanto, em nossos contatos pessoais, nos dias últimos, começo a perceber que se tivemos a experiência física ceifada em plena juventude do corpo, indubitavelmente possuíamos débitos que justificavam provação assim tão rude. Embora isso não exima Antônio Olímpio, o irmão ingrato, da culpa que carrega, esposando a responsabilidade do horrível assassínio com que nos precipitou nas sombras. Exatamente, acrescentou Silas emocionado. Seu argumento denuncia grande renovação. Olha que interessante o que Leonel disse. Olha, vendo as suas argumentações, acompanhando o caso da nossa irmã, eu percebo claramente que eu e o meu irmão não somos tão vítimas. Nada justifica o que Antônio Olímpio fez, mas se tínhamos a necessidade de desencarnar em tenra idade ou na juventude, algo tinha por detrás. Então olha o espírito que há décadas está perseguindo, vendo o exemplo e a argumentação de Silas, começa a dar abertura à transformação. E aquilo levou Silas, André Luiz, Hilário Silva a se emocionarem, porque a cena realmente de quem estava 2, 3 dias acompanhando para hoje já era diferente. Continua. Contudo, o assistente não pôde continuar, porque Leonel mergulhou a cabeça nas mãos e clamou em lágrimas. Mas, ó Deus, por que só conhecemos a alta virtude do perdão
quando já nos enodoamos no crime? Por que só tão tarde o desejo de restaurar o campo de nossas aspirações, quando a vingança já nos crestou a vida no incêndio do mal? Então aqui nós vemos, que há pouco Clarindo, quando dá o seu depoimento, se encontrava já com os olhos cheios de lágrimas, e agora é hora de Leonel cair em si e dizer: meu Deus, por onde nós estamos caminhando? O que está nos levando a essa situação de tanta mágoa, de tanta dor? É verdade, o meu irmão errou para conosco, mas nós também estamos errando para com outros. Agora ele começa a cair em si que eles estão fazendo o mal para Luiz, que até então não fez nada para eles. E um outro ponto interessante é que ele comenta que desde o primeiro contato com esse amigo espiritual, eles começam a refletir sobre as ações. Então a gente percebe o quanto é importante uma palavra amiga, principalmente para aqueles que se encontram com o coração cheio de ódio, voltado ainda para o orgulho, para o seu egoísmo. Continua. Enquanto Clarindo lhe acompanhava a explosão de dor e remorso, com sinais de aprovação, e Silas o acolhia generoso de encontro ao peito, pressentimos que Leonel se reportava à morte de Alzira, debaixo da obsessão que, sem dúvida, ele e o irmão haviam comandado. O orientador de nossa excursão, todavia, deu-se pressa em consolá-lo, exortando o bondoso. Então agora eles já vão entrar naquele assunto que já há alguns dias está atormentando os dois, com o fato de Silas ter contado a sua experiência danosa na última existência, cometendo crimes. Agora eles estão também repensando o que nós fizemos com Alzira. Da mesma maneira que Antônio, nosso irmão, fez para nós retribuímos para com Alzira, que não tinha nada a ver com essa história. Somos também criminosos. Continua. Chora, meu amigo, chora que as lágrimas purificam o coração. Ainda assim, não permitas que o pranto te esmague a lavoura de esperança. Quem de nós, aqui, jaz sem culpa? Todos temos compromissos a resgatar, e o tesouro do Senhor jamais se empobrece de compaixão. O tempo é a nossa bênção. Com os dias coagulamos a treva ao redor de nós, e com os dias convertê-la-emos em sublimada luz. Entretanto, para isso, é indispensável perseveremos na coragem e na humildade, no amor e no sacrifício. Levantemo-nos na direção do futuro, dispostos à reconstrução dos nossos destinos. Eu gosto muito dessa frase que o nosso irmão coloca, não é? Quando eles estão a chorar de maneira demasiada, ele diz: chora, meu irmão, as lágrimas purificam o coração. Silas é muito feliz nessa frase, porque as lágrimas já é o primeiro sinal do nosso arrependimento. Com certeza, depois da morte desses dois irmãos, Silas e Clarindo, eles nunca mais choraram, porque eles tinham apenas um único objetivo: perseguir, porque achava que a propriedade lhes pertencia. Agora é hora de uma renovação íntima. Continua. Notamos que Leonel, naquela hora, propunha-se vazar o coração em nossos ouvidos. Queria desabafar, confessar-se. Silas, no entanto, restituindo-o à meditação, convidou-nos ao regresso, prometendo voltar na noite seguinte. Os dois companheiros, completamente modificados, reinstalaram-se
no lar de Luiz e prosseguimos de retorno. Então veja, é a sabedoria dos espíritos que já trabalham no campo do bem. Silas achou que até aquele momento eles já estavam realmente convictos de que havia necessidade de modificações. Percebeu que Clarindo também queria falar, já que Leonel já havia desabafado. Mas Leonel não contou a história de Alzira. Leonel estava dizendo que uma amargura enorme carregava no coração, e Clarindo achou que deveria falar com mais propriedade. Então Silas, percebendo que já havia um desgaste grande até ali, diz: olha, vamos sair desse hospital, vamos retornar para a casa, para a fazenda, e amanhã eu volto no mesmo horário para nós darmos continuidade nas conversações que estamos tendo, porque será muito produtiva para todos nós. Continua. A caminho, o assistente rejubilava-se. O processo Antônio Olímpio, a nós confiado, atingia bom termo. A renovação dos obsessores coroara-se de êxito. E o chefe da nossa expedição dizia aguardar para a noite imediata o entendimento entre Alzira e aqueles que lhe seriam filhos no porvir, depois do qual seriam ambos internados na mansão, com o pleno assentimento deles mesmos, tendo em vista a preparação do futuro. Na casa dirigida por Druso, trabalhariam e reeducar-se-iam, encontrando novos interesses mentais e novos estímulos para a necessária recuperação. O plano de Silas, ortogado pelo ministro Sânzio e acompanhado de perto por Druso, estava caminhando de vento em polpa. Alzira, uma mulher que estava já resignada, não nutria ódio no coração pela atitude infeliz de Leonel e Clarindo, já trabalhando pela sua própria renovação, estava preparada para o convite que Sânzio fez. Antônio Olímpio reencarnaria, ela reencarnaria, ambos se conheceriam novamente, formariam um lar e teriam 2 filhos, Clarindo e Leonel. E seriam netos de Luiz. Luiz seria agora, na condição de filho, seria o pai daquele que fora seu pai no passado. E aqui percebemos que Leonel e Clarindo seria aguardado na mansão Paz, mas não chegariam apenas como doentes. Já conscientes da gravidade do problema que eles assumiram, chegaria no mundo espiritual tendo a oportunidade do trabalho. E uma outra coisa interessante que nós devemos sempre nos atentar é que a fazenda é no Brasil. E eles seriam relocados para a instituição Mansão Paz, que fica entre a Itália e a Suíça. Logicamente, compromissos assumidos por todos eles antes dessa última existência, dessa tragédia. Talvez amanhã, tanto Leonel quanto Clarindo terão as informações do que fizeram em outrora para ter passado por aquele sofrimento. Então nós vamos ver que é interessante esses dados. Sem dúvida, André Luiz vai enriquecendo e mostrando o que leva uma existência difícil, conturbada, problemática. Aqui tem toda uma justiça divina por atrás delas. Então, André, agora seria preparado para a próxima reunião, eles iriam entrar direto na história de Alzira e eles iriam dizer: olha, vocês querem ser socorridos? E aí seria explicado a eles qual seria o planejamento espiritual no processo reencarnatório. Continua. Assim que o nosso amigo entrou em silêncio, Hilário indagou preocupado: quanto tempo gastarão Clarindo e Leonel aplainando os caminhos para a volta ao corpo físico?
provavelmente 1/4 de século. Por que tanto? Precisarão reconstituir as ideias no campo do bem, plasmando-as de modo indelével na mente, a fim de que se consagre à efetivação dos novos planos. Refugiar-se-ão no serviço ativo, ajudando aos outros e criando, assim, preciosas sementeiras de simpatia que lhes facilitarão as lutas na terra, amanhã, no trabalho e no estudo, tanto quanto nos empreendimentos da pura fraternidade, amealharão incorruptíveis valores morais, e a reeducação dessa forma aperfeiçoar-lhe-ás as tendências, predispondo-os à vitória de que necessitam nas provações remissoras. Então aqui nós percebemos, 1/4 de século. Isso significa o quê? 25 anos. Luiz já não é um jovem. Luiz já tem uma família constituída. Mesmo porque ainda precisariam reencarnar Antônio Olímpio, Alzira, para que os dois viessem como filhos. Por isso também dos 25 anos aproximadamente. Então, teria que programar já a vinda agora, até com uma certa urgência pela idade de Luiz, que ele pudesse então, num relacionamento com a sua esposa, a esposa ficaria grávida para receber Antônio Olímpio. Nessa mesma época também Alzira estaria reencarnando em algum lar, ele se reencontraria, teria um contato e mais ou menos 25 anos haveria então esse nascimento dos dois. Continua. E Antônio Olímpio? Insistiu Hilário. Pelo que deduzo, permanecerá muito menos tempo na mansão. Sim, aprovou o assistente. Antônio Olímpio, depois de breve reconciliação com os manos, renascerá sem dúvida, dentro de 2 a 3 anos. Então, 2 a 3 anos é a programação para que Antônio Olímpio pudesse reencarnar, mas antes teria que haver um fato importante que é o reencontro dos manos, para que eles pudessem cada um ver o crime que cometeu, se arrepender desses crimes, para saberem que estão retornando à baila numa oportunidade abençoada de reencontro, onde a esperança de Leonel e Clarindo, um continuando na arte da música, o outro com o sonho de fazer uma fazenda modelo, logicamente vai retomar toda essa esperança para uma nova existência. E mesmo 2, 3 anos, de 2 a 3 anos que ele passará na Mansão Paz, reconstruindo o porvir através da reconciliação com os irmãos, ele ainda terá um tempo para trabalhar, para estudar, diferente de Leonel e Clarindo, que terão 25 anos podendo analisar, podendo trabalhar, podendo certificar-se do que havia feito. Evidentemente que os dois irmãos se prepararão melhor do que Antônio Olímpio, terão mais tempo no mundo espiritual, mas a reencarnação nem sempre tem o tempo necessário. E agora nós percebemos que os dois, já com o coração modificado, vão pensar no trabalho do bem. Relembrando que no programa passado, nós vamos ver que Silas está há 40 anos lá e ainda está fazendo a programação da sua próxima existência. Interessante que ele está há 40 anos e Druso está há 50, e no final nós vamos ver que era pai e filho. Continua. Por que tão grande diferença? Não podemos esquecer, explicou Silas sereno, que foi ele quem começou a criminosa trama sob nosso estudo. Por isso, do grupo de reencarnantes, será o companheiro menos favorecido na lei, durante a viagem prevista à esfera humana, pelas agravantes que lhe marcam o problema individual.
com o espírito ainda sombreado de angústia e arrependimento, ressurgirá no berço da família que ele prejudicou pela prática da usura, movimentando-se num horizonte mental muito restrito, de vez que, instintivamente, a sua maior preocupação será devolver aos irmãos expoliados a existência física, o dinheiro e as terras que deles furtou. Em razão disso, apenas disporá de facilidades íntimas para a cultura e o aprimoramento de si mesmo, na idade madura do corpo, quando houver encaminhado os filhos para o triunfo que a eles compete alcançar. Então nós vemos aqui que dos 4, quem vai ter maior grau de sofrimento é Antônio Olímpio. Nós já vimos que ele tem um perispírito disforme, ele terá que preparar agora o novo perispírito, e nesse processo reencarnatório ele vai ter muitos problemas no próprio lar que ele há de reencarnar, haverá muitas dificuldades na sua caminhada, haverá muito sofrimento no corpo físico. Então nós vemos aqui que será uma reencarnação altamente comprometida por parte de Antônio Olímpio. Continua. Entretanto, ponderou meu colega, Clarindo e Leonel também mataram, e de certo pagarão por isso. Contudo, não podemos negar-lhes atenuantes no lamentável delito. Antônio Olímpio planejou o crime friamente, para acomodar-se nas vantagens materiais que lhe adviriam da crueldade e da violência. E os irmãos infelizes agiram no pesadelo do ódio, traumatizados de pavorosa dor. Inegavelmente, Clarindo e Leonel padecem angústia e remorso, devendo sofrer doloroso resgate em momento oportuno, mas, ainda assim, são credores do irmão, que lhes retardou os passos evolutivos. Então nós vemos aqui que Clarindo e Leonel, essa é a pergunta, mas eles também são criminosos? Sim, mas eles cometeram um crime pela condição da volúpia do homem velho, ungido pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, porque eles se sentiram, de uma certa forma, lesados pelo irmão. Então ele coloca que o crime de Antônio Olímpio foi muito mais grave. Primeiro, foi premeditado. Ele ficou dias organizando como é que ele ia matar os 2 irmãos, até que ele pudesse pensar que poderia ser levando eles num passeio de barco. Foi tudo premeditado, né? Então nós percebemos que ele diz, mesmo diante do crime, existem graus que devemos analisar do ato. Então isso é uma coisa muito interessante, mas diz assim, tanto Leonel quanto Clarindo, no momento certo, hão de resgatar também os seus erros. Continua. E Alzira nessa história? Alzira já conseguiu entesourar bastante amor para entender, perdoar e auxiliar. Por esse motivo, dispõe diante da lei do poder de ajudar, tanto ao esposo como aos cunhados, até agora infelizes, tanto ao filho Luís, ainda na carne, como a todos os descendentes de sua organização familiar, porque quanto mais amor puro no espírito, mais amplos recursos da alma perante Deus. Alzira é aquele espírito que desencarnou pelo envolvimento de Clarindo e de Leonel, mas ela não nutriu raiva, ela não nutriu ódio, ela não entrou na faixa de perseguição, ela evidentemente não ficou contente, deixando um filho pequeno, deixando o esposo, deixando a vida confortável, material que ela tinha aqui. Mas ela, pelo amor que ela já tinha, pelo acolhimento que ela foi recebida no mundo espiritual, ela continuou dilatando o seu amor. Ela passou a ver os 2 cunhados como irmãos infelizes,
por uma atitude originada pelo seu próprio marido. Ela tinha compaixão por ver o marido tão obcecado na usura, na ideia da posse. Ela tinha compaixão do filho, que tinha uma bela propriedade, uma bela fortuna, mas era um homem tão mesquinho, era um homem que perdia oportunidades de estar com a esposa, com os filhos, com aquela preocupação de ter. Então, desses personagens todos, ela não está melhor do que eles, ela está bem melhor do que eles. Ela está numa condição em que já tem oportunidade de sentar, planejar e, pelo seu amor, será o esteio daquela família. Continua. E lançando expressivo olhar sobre nós, acentuou: aqueles que amam realmente governam a vida. Sentia-me satisfeito, os conceitos não poderiam ser mais claros. Hilário, contudo, pedindo desculpas pela insistência, levantou ainda nova questão. Por que sofrer Alzira aflitiva desencarnação no lago? Silas, no entanto, considerou, compreendendo-se que nossa amiga já conquistou a felicidade do perdão irrestrito, filho do amor que não se preocupa em ser amado, não nos convém mais profunda imersão no pretérito, tornando nosso estudo fastidioso. E sorrindo, Alzira diante de nós outros já é alguém que possui larga faixa de céu no coração. Os assuntos que lhe dizem respeito devem ser analisados no céu. Então aqui nós vemos, não é? É o amor incondicional, como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Alzira não nutre nenhum sentimento negativo pelos dois irmãos do seu marido, Antônio, porque ela sabe que eles estavam com o coração magoado do que fizeram. Então, quando a pessoa, e é isso que Silas explica para André Luiz, e principalmente para Hilário, que continua a indagar, quando o espírito atinge uma faixa evolutiva, ele não consegue ver aquele que lhe prejudicou como inimigo. Ele consegue enxergar como um doente, que precisa de ajuda. E se precisa de ajuda, ela está pronta para auxiliá-los. E aqui Silas mostra para Hilário, há coisas que não vale a pena estudarmos. É a segunda vez que Silas, nesse diálogo deste capítulo, diz a ele. Primeiro ele queria saber de Laudomira, o que ela havia feito antes de 1400 e pouco. Aí foi falado para ele, não precisamos retornar tanto, o importante é sabermos que daquela existência para cá, ela tem colhido os frutos que plantou. E aqui, ele não contente, queria saber o que levou Alzira a ter um fim trágico como teve. E aí foi dito a ele, Hilário, há coisas que não nos compete analisar. O que estão em jogo aqui é Antônio Olímpio e os dois irmãos. Ela está vindo numa reencarnação missionária. Ela está vindo em missão. Numa missão, às vezes a gente fala missionária, só Chico Xavier, ou grandes homens, grandes mulheres. Não, no caso de Alzira é uma missão pequena, que ela tinha condição de suportar, mas não deixava de ser um grande compromisso. André, então agora nós percebemos que essa conversação foi no retorno à mansão Paz. Veja, eles saíram aqui do Brasil, eles estão na fazenda, e eles foram para lá, que é essa cidade entre a Itália e a Suíça. Vamos ver agora, então, ele já chegando na instituição. Continua, atingíramos a mansão e, recolhidos a nós mesmos, passamos a digerir as lições da hora em curso. As peças de amor e ódio, sofrimento e vingança do processo Antônio Olímpio eram as mesmas de nossos dramas pessoais, destacando a necessidade de amor e perdão em nossas vidas, para que, através do sentimento puro,
pudéssemos avançar da sombra para a luz. Nessas graves reflexões, aguardamos ansiosamente a noite seguinte e, em chegando a hora abençoada de nossos estudos, o assistente entendeu-se com a irmã Alzira em longa conversação particular, solicitando-lhe nos reencontrasse a determinada hora, no lago em que ocorrera a desencarnação dela. Em seguida, recomendou a 2 cooperadoras da casa lhe acompanhassem a viagem, instruindo-as para que nossa amiga somente viesse até nós quando chamada por nosso grupo em serviço. Então agora era a hora de reencontrar no local do crime, não é? A Alzira teve uma conversa longa apenas com Silas. Não haveria necessidade de André Luiz e também de Hilário estar participando, porque haveria indagações e não há essa necessidade. Eles vão, no momento certo, acompanhar o que vai acontecer. Então, Silas está esclarecendo a Alzira o que há de acontecer. Ela vai voltar com 2 cooperadoras, vai ser levada para o lago um dia antes, para que no dia seguinte eles possam reencontrar todos, não é? Naquele mesmo local do crime. Então nós vamos acompanhar aqui que há essa importância de Alzira estar naquele lugar para que ela possa também assimilar um dia antes, com calma, com tranquilidade, não é? Porque é natural. Às vezes a gente vai num lugar do crime, onde a gente perde um ente querido, aquilo mexe conosco. Então, para não criar qualquer tipo de embaraço, ela foi levada um dia antes. Continua. Depois da costumeira excursão, entrávamos no lar de Luís, onde Clarindo e Leonel nos aguardavam com carinhoso interesse. Silas reconduziu-nos ao hospital que visitáramos na véspera, administrando passes magnéticas em Laudemira e no filhinho recém-nato. E findas essas ligeiras atividades de assistência, transportou-nos para vasto domicílio, em cujo umbral um velhinho desencarnado, de fisionomia simpática, recebeu-nos amavelmente. Então aqui, André, veja a importância de, antes de tocar em assuntos sérios, fazermos o trabalho do bem. Não era importante levar aqueles 2 irmãos à situação de chofre do que eles teriam que passar? Vamos primeiro ver as pessoas passarem pelas dificuldades, vamos tentar ajudar essas pessoas e aí sim, depois nós vamos tentar resolver os nossos problemas. Como já de costume, chegaram naquela hora, convidou então aqueles 2 irmãos, Clarindo e Leonel, para ir naquele hospital. Eles iriam acompanhar Laudemira, que já havia tido o filho, como que ela estava, só que também eles iam acompanhar agora um novo caso. Os 2 irmãos iriam acompanhar a atividade de Silas. Vamos acompanhar? É o nosso irmão Paulino, que vem amparando as obras do filho, dedicado à engenharia na terra, explicou o orientador de nossas tarefas. E Paulino deu-nos acesso ao interior familiar, situando-nos num espaçoso gabinete em que um homem maduro jazia debruçado sobre um livro. O generoso anfitrião nolo apresentou como sendo o filho encarnado, cuja missão técnica assistia com invariável desvelo. E por que indagasse ao diretor de nossa excursão em que poderia servir-nos, Silas rogou-lhe os bons ofícios junto ao filho, para que nos fosse propiciado ali o prazer de alguns momentos de música, solicitando-lhe, se possível, alguma página especial de Beethoven. Paulino, a pedido de Silas, envolve o filho para que ele pudesse colocar no ambiente uma música,
Naquela época eram aquelas vitrolas, era diferente dos equipamentos que temos hoje. E o engenheiro, persuadido pelo pedido do pai, vai até esse local e coloca-o para tocar esta música pastoral do grande compositor Beethoven. Então nós percebemos que tinha uma finalidade, era para persuadir Leonel, que tinha a vontade na última existência de ser um pianista, de estudar música, e é o que vamos ver agora na continuidade da leitura. Com surpresa, vimos nosso amigo abeirar-se do engenheiro, segregando-lhe algo aos ouvidos. E longe de assinalar-nos a presença, qual se estivesse constrangido por si mesmo a ouvir música, o cavalheiro interrompeu a leitura, dirigiu-se à eletrola e consultou pequena discoteca, de que retirou a pastoral do grande compositor a que nos referíamos. Em breves momentos, o recinto povoava-se, para nós, de encantamento e alegria, sonoridade e beleza. Silas, com alma e coração, ouvia conosco a sinfonia admirável, toda ela estruturada em bênçãos da natureza sublimada. Com Clarindo atraído para as lides campestres, sentíamos mentalmente a presença do bosque, repleto de pássaros cantores, sobrevoando um regato cristalino, a deslizar sobre leitosos seixos, e qual se a paisagem imaginária obedecesse à narração melódica, vimo-la transformar-se de repente, dando-nos a ideia de que o céu, dantes azul, se cobria de nuvens pesadas e pardacentas, a despejarem faíscas e trovões, para depois retornar ao quadro florido, entre cânticos e preces, e com Leonel, apaixonado pela arte divina, registrávamos o império da música em sua majestade soberana, arrebatando-nos às mais sublimes emoções. Então nós vemos aqui, não é? A música é algo fantástico. Me lembrei que quando entrava à casa de Chico Xavier, estava sempre com aquela música clássica ligada. Então, enquanto estava tocando naquele aparelho uma música de Beethoven, Leonel estava apaixonado, porque ele sabia de cor a partitura daquela música. E Clarindo começou a viajar pela música, imaginando aquele bosque florido, imaginando os pássaros, as árvores. Ele foi viajando na sua mente. Veja que depois das tempestades que eles estavam diante do pensamento, agora eles se dão ao luxo de viajar pela música, de buscar na natureza tudo aquilo que Deus criou. Então isso foi o momento pela qual Silas fez com que eles pudessem entrar nesse campo do relaxamento mental para poder entrar naquele assunto tão sério, porque está na hora de ver Alzira, está na hora de estar diante daquilo que eles mesmos cometeram. Então precisa estar com o coração, com o pensamento bom, para que esse encontro possa ser produtivo. Continua. Aqueles minutos valiam para nós como uma abençoada oração. Os lances da magnífica sinfonia, como que nos elevavam aos círculos harmoniosos, de ignota beleza, e todos trazíamos lágrimas abundantes, de vez que os encantadores acordes em movimento possuíam a faculdade de lavar-nos miraculosamente os refolhos do ser. Findas as notas derradeiras, despedimo-nos maravilhados. Nossos pensamentos vibravam em sintonia mais pura e os nossos corações pareciam mais fraternos.
Por solicitação de Leonel, que parecia atender instintivamente à sugestão de Silas, demandamos o lago, na velha propriedade dos Olímpios. Então agora, depois que fizeram então aquele momento, eles não perceberam, mas a música permitiu que Leonel e também o seu irmão, Clarindo, pudessem viajar e mergulhar no campo da prece. Não aquela prece articulada, mas aquela prece que nos é ofertada pela lei da natureza, a prece que podemos encontrar através da música, porque agora é hora deles se depararem com o crime que eles haviam cometido. O plenilúnio coroava o campo de prateadas fulgurações, a noite e a alta. Tomando a iniciativa, o irmão de Clarindo passou então a relatar-nos quanto já sabíamos, detendo-se em copioso pranto ao referir-se à morte da cunhada, sobre quem atirara as farpas da sua ira. Extremamente surpreendidos, Hilário e eu anotávamos a paciente atenção de Silas em lhe ouvindo a confissão, qual se o assunto lhe fora absoluta novidade. Depois de mais de uma hora em que nosso companheiro sofredor se mantivera com a palavra, o assistente, em particular, chamou-nos à mais nobre compreensão, declarando a Hilário e a mim que o nosso amigo tinha necessidade de expungir do coração ferido as suas dores e que de nossa parte, embora lhe conhecêssemos o drama íntimo, não nos cabia cercear-lhe a confissão e sim recolhê-la fraternalmente, partilhando-lhe a carga de aflição, para que se lhe aliviassem as chagas do pensamento. Então, eles se sentiram na necessidade de contar o que estava passando, o seu drama, o seu sofrimento, a sua dificuldade, e ali Silas por mais de uma hora ouviu. E recomendou a André Luiz e Hilário Silva: olha, há momento para tudo. O momento atual, ele não cabe questionamentos nem julgamentos. É momento de acolhermos o irmão que está confessionando, que está conferindo a nós o que ele passou, o seu drama, o seu sofrimento, a sua perturbação, a sua dificuldade. Não nos cabe aqui o julgamento, e sim acolhê-lo como irmão, que também, usando equivocadamente o livre-arbítrio, errou, como nós mesmos no passado. Continua. Logo após, Silas envolveu a ambos os irmãos numa interessante palestra, propondo-lhes o reajustamento por meio de luta reparadora. Não desejariam retomar, porventura, o caminho terrestre? Por que não abraçarem trabalho novo, buscando o renascimento na mesma família de que provinham? Não seria mais agradável e mais fácil conquistar a reconciliação e, com isso, reentrar na posse das antigas aspirações, marchando com elas no plano físico, ao encontro de preciosos degraus para a vida superior? Então aqui é uma pergunta, né, que é feita, e uma pergunta muito interessante, não é? Por que em vez de nós encontrarmos em pessoas que às vezes a gente nem conhece a possibilidade de podermos buscar os crimes que cometemos ontem, por que não reencarnar no mesmo meio, com as mesmas pessoas, para podermos reconciliar com elas, já que nós também cometemos equívocos? Então aqui é muito interessante essa pergunta, porque vai indo de encontro com a necessidade de Leonel e Clarindo. Vamos se relembrar que eles não têm noção quem eles vão encontrar no lago agora. Eles vão encontrar Alzira. E lógico que vai haver uma certa perturbação. Por isso que vem essa colocação preparatória
para que eles pudessem então entender, em forma de pergunta. E agora nós vamos ver uma resposta. Continua. Leonel e Clarindo, porém, quase que de modo simultâneo, lamentaram-se quanto ao problema de Alzira. Em verdade, no desespero da própria causa, haviam aceitado as sugestões da loucura, gastaram anos a fio estendendo a crueldade nas trevas. Entretanto, nada lhes doía tanto como a violência praticada contra a esposa de Antônio Olímpio, que, horrorizada ante a perseguição deles, se havia arrojado naquelas águas de terríveis reminiscências. Então aqui, André, nós vemos que nessa colocação caiu na mente deles a ideia de que eles agora estavam chocados, porque eles haviam cometido um crime com Alzira. Alzira não havia feito absolutamente nada para nenhum dos dois, e agora eles estão se sentindo culpados, porque, logicamente, eles querem saber tudo isso que aconteceu, e que foi feita uma pergunta. E essa pergunta agora, sobre essa questão das antigas aspirações dentro de uma mesma casa, só mudando tempo e espaço, é que poderia fazer corrigir. Então essa é uma pergunta. Então agora nós já vemos a resposta aqui, que tem que haver o reparo. Não tem como fugir dos nossos crimes sem reparar. Com aquelas pessoas que nós mesmos prejudicamos, não tem como ter o acerto sem haver a reparação. Continua. Mas, e se Alzira lhes trouxesse em pessoa o abraço de entendimento e de auxílio? E como sorrissem de esperança no turbilhão das próprias lágrimas, o assistente afastou-se por alguns minutos e voltou, trazendo em sua companhia a generosa irmã, que, envergando cintilante roupagem, lhe estendeu as mãos a ofertar-lhes o colo maternal resplandecente de amor. Leonel e Clarindo, qual se fossem feridos de morte, caíram genuflexos, esmagados de medo e de júbilo. Alzira, no entanto, afagou-lhes as cabeças submissas e falou em tom comovente: filhos de minha alma, rendamos graças a Deus por esta hora de bênção. Então aqui nós vemos, que eles ficaram cheios de pavor, porque eles acharam que Alzira poderia cobrar deles isso. Não. Primeiro que Alzira se apresenta de maneira reluzente, de maneira espetacular no campo de um espírito repleto de luz e de bondade. Segundo que eles caíram diante dela, eles se ajoelharam. E ela então, não deixando-os de maneira embaraçada, colocou a mão sobre a cabeça deles, não é? E ela então coloca para eles: filhos de minha alma, rendamos graças a Deus por esta hora de bênção. Então ali ninguém estava cobrando ninguém. Ela não foi cobrar deles o passado criminoso. Ela foi dizer a eles: olha, vamos recomeçar daqui para frente, porque vocês são os meus filhos amados. Continua. E porque Leonel tentasse debalde pedir-lhe perdão, ensaiando monossílabos cortados pelos soluços, a genitora de Luís suplicou, humilde: sou eu quem deve ajoelhar-se, implorando-lhes caridoso indulto. O crime de meu esposo é também meu crime. Vocês foram expoliados dos mais belos sonhos, quando a mocidade terrestre começava a sorrir-lhes. Nossa desregrada ambição, contudo, furtou-lhes os recursos e as possibilidades, inclusive a existência. Perdoem-nos, pagaremos nossas dívidas, ajudar-nos-á o Senhor na recuperação de nossa casa. Em breve, Antônio Olímpio e eu estaremos novamente no plano físico e, com o apoio da misericórdia divina, restituiremos a vocês o sítio que não nos pertence. Permitam, meus filhos, possa honrar-se minha alma com o privilégio de ser-lhes amorosa mãe no mundo.
para restaurar-lhes a esperança e refazer-lhes o ideal, ofereço-lhes o meu coração, conceder-me-á o Senhor a bênção de agasalhá-los em meu seio, criando-os com o hálito de meus beijos e com o orvalho de minhas lágrimas. Para isso, porém, é necessário que o ouvido de nossos pesares nasça puro, do amor que devemos uns aos outros. Esqueçamos ressentimentos e Deus nos suprirá de recursos para que venhamos a solver nossos débitos. Ergam-se, filhos queridos, sabe Jesus que desejo conchegá-los de encontro ao meu peito e guardá-los nos meus braços. Eu penso que nós, ainda pobres mortais, que vivemos na terra sem conhecer o mundo e a pátria espiritual, temos muita dificuldade de entender o gesto de uma alma caridosa desse gênero. Nós temos dificuldades. Quando eu leio uma obra, eu gosto de me colocar no lugar da pessoa. Será que eu estaria preparado para receber dois espíritos que me mataram numa existência anterior? Será que eu estou preparado para deleitar todo esse amor e quando um deles vier me pedir perdão, eu tenho coragem de dizer o que essa mulher disse? Meus irmãos, sou eu também que tenho culpa, sou eu também que estava ao lado do seu irmão. Nós temos um erro coletivo, todos falhamos. Vamos procurar refazer os nossos caminhos e eu vou procurar restituir a vocês aqueles sonhos que foi interrompido na última existência. Dar-lhes o sítio, as condições da música, as condições da agricultura, para que vocês possam encetar novos caminhos na busca da evolução. Continua. Alzira, porém, não conseguiu continuar. Copioso pranto orvalhava-lhe a face, mas algo como que se lhe represava na garganta, abafando-lhe a voz. Ainda assim, vimos a gloriosa vitória do amor, naqueles momentos rápidos. Do tórax de Alzira, chispas flamejantes emergiam em sucessivas ondas de safirino esplendor, dando-nos a ideia de que a sua grandeza íntima se havia transformado em fonte de imensa luz. Amparados por ela, Clarindo e Leonel levantaram-se à maneira de duas crianças atraídas pela ternura materna e enlaçaram-na em comovedores soluços. Então nós vemos aqui, já partindo para o final desse capítulo, não é? Que coisa apaixonante. Ela então, diante das suas próprias lágrimas, a luz irradiava, porque era um momento sagrado que ela estava falando com o coração. Ela então, ainda com as lágrimas caindo dos seus olhos, levanta aqueles dois e os abraça na condição de filhos amados, dando-lhes força, coragem para a nova jornada que eles hão de enfrentar. Continua, nossa companheira, acariciando-os, reconhecida, acolheu-os no regaço, como se passasse a reter consigo dois tesouros do coração, atendendo a mudo sinal do orientador de nossa excursão, auxiliamo-la como se fazia preciso, e depois de algum tempo, transportando conosco os dois novos amigos, dávamos entrada no grande instituto.
Após interná-los em departamento adequado, falou Silas contente. Então, antes que Silas pudesse falar, o amor daquela mulher, logicamente, com todo o trabalho que Silas havia efetuado já há dias para auxiliar aqueles dois, agora todos eles, aqueles 5, juntamente de Alzira, juntamente daquelas 2 companheiras que acompanharam Alzira nesse momento, retornam para a instituição Mansão Paz, onde eles aceitaram o auxílio, aceitaram ser auxiliados. Continua. Graças a Deus, nossa tarefa está cumprida. Agora esperemos, se habilitem todos ante a nova batalha que ferirão na terra, para o serviço salvador em que se misturam afeto e aversão, alegria e dor, luta e dificuldade em busca da redenção. Em meu entendimento, perguntas diversas nasciam, imperiosas, mas compreendi que a lei de causa e efeito agiria, infatigável, para as personagens de nossa história, e meditei nas minhas próprias dívidas. Foi então que, ao invés de indagar, beijei respeitoso as mãos do assistente, na condição do aprendiz reconhecido ao instrutor generoso, e recolhi-me à prece em silêncio, agradecendo a Jesus a valiosa lição. Então, André Luiz aqui agora, ele faz um questionamento, né, sobre a grandeza daquele dia, daquele auxílio, e ele agradecia a Jesus pela oportunidade magnífica que o próprio Jesus lhe concedeu de poder ver espíritos que cometeram os crimes no antanho reencontrarem no presente para organizarem o futuro. Esse é o processo que a reencarnação nos oferece para a busca de nossa evolução. Muitos podem perguntar-se, Sérgio, será uma reencarnação com êxito, como estão se preparando? Não. Poderá haver falhas? Sim. Os espíritos poderão modificar aquilo que está sendo traçado? Sim. Porque nós temos o livre-arbítrio e podemos mudar o transcurso de uma história. Antônio Olímpio, quando encarnado, poderá voltar a ter aqueles repentes de orgulho, de egoísmo, de ambição. Esses 2 irmãos amanhã, num determinado momento, quando eles se aperceberem espiritualmente do que aconteceu, poderão se revoltar contra o novo pai. Por isso que a gente vê pais matando filhos, filhos matando pais. Vieram para cometer esses crimes? Não. Vieram para se reconciliar-se. Mas, como cada um é livre diante do seu próprio destino e diante da sua própria condição do pensar, pode transviar os seus pensamentos e os seus compromissos. Encerramos o capítulo 10º pedindo ajuda aqui no canal. Aproveite, se inscreva no canal, habilite as notificações. A sua ajuda ela é muito importante aqui para o projeto da TV A Caminho da Luz. Nós vamos encerrando mais esse capítulo pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Ação e Reação. Continue conosco, dando-nos esse joinha para podermos continuar as nossas atividades. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.